Você já se sentiu perdido sem saber qual caminho seguir? Já teve que tomar decisões que pareciam assustadoras, mas que no fundo sabiam que precisavam ser feitas? Imagine um momento em sua vida onde tudo o que você tinha de certeza era a promessa de que, se seguisse em frente, algo maior o aguardava. Esse foi o momento de Abraão, e é a história que vamos explorar hoje. Abraão vivia uma vida confortável, mas Deus o chamou para deixar tudo para trás. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Não havia mais detalhes. Não havia uma descrição clara do que o aguardava. Mas Abraão, com fé, tomou a decisão de seguir esse chamado. Ele não sabia onde a jornada o levaria. Não sabia se seria uma jornada difícil ou fácil. Ele não sabia o que encontraria no caminho, nem quanto tempo demoraria para chegar ao destino. Mas o que ele sabia era que a promessa de Deus estava com ele. Ele foi obediente e deu o primeiro passo sem hesitar. Abraão nos ensina que muitas vezes o que precisamos não é entender todos os detalhes de um plano divino, mas simplesmente confiar. Quando Deus nos chama, Ele já preparou o caminho à nossa frente. Às vezes, tudo o que temos é um passo de fé, mas esse é o passo que nos leva ao maior propósito da nossa vida. Agora pare por um momento e reflita. Quantas vezes você já se deparou com uma decisão difícil, onde a insegurança tomou conta de você? Eu sei que pode ser difícil confiar quando não temos todas as respostas, quando o futuro está envolto em névoa e não conseguimos ver o próximo passo com clareza. Às vezes, tudo o que nos resta é a dúvida e o medo do que está por vir. Mas imagine por um instante estar no lugar de Abraão. Ele deixou tudo, sua família, sua terra, a vida confortável que ele conhecia, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Ele poderia ter ficado com medo, poderia ter questionado Deus, mas ao invés disso, ele confiou. Ele confiou não porque tinha respostas, mas porque sabia que quem o chamava era Deus e ele nunca falha. Eu sei que para muitos de nós, dar esse passo de fé não é fácil. A vida nos ensina a planejar, a preparar, a garantir que tudo esteja sob controle. Quando somos desafiados a seguir sem saber, isso pode nos gerar um grande desconforto. Mas aqui está o segredo que Abraão nos revela. A verdadeira confiança não está na certeza de tudo o que vai acontecer, mas na confiança de que Deus nos conduz com seu amor e sabedoria. Quando Ele nos chama, Ele nos dá a força e a coragem para seguir, mesmo nos momentos de incerteza. Agora imagine que, ao dar o passo, Abraão não foi imediatamente agraciado com uma vida fácil. Ele enfrentou desafios. Ele teve que esperar. Ele teve momentos de dúvida. Momentos em que a promessa parecia distante. Mas uma coisa nunca mudou: a fé em Deus. Quantas vezes em nossas vidas nós começamos com entusiasmo, mas logo nos deparamos com obstáculos e desafios? Às vezes a promessa parece distante, mas é exatamente nesse ponto que Deus nos chama a confiar ainda mais. Abraão nos ensina que, mesmo quando as coisas parecem demorar, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele não nos abandona. Em momentos de dificuldade, talvez você esteja se perguntando: Deus, onde está a promessa? Mas assim como Deus não abandonou Abraão, Ele também não nos abandona. Ele vai nos guiando aos poucos e, ao final, Ele nos conduz a um lugar de bênçãos e realizações além do que podemos imaginar. Agora, eu quero que você pense por um momento sobre a sua própria jornada. Você já precisou dar um passo de fé? Qual foi a última vez que você se sentiu chamado a fazer algo sem saber exatamente como seria? Você tem confiado nos planos de Deus para a sua vida, mesmo quando o caminho parece nebuloso? Quero te encorajar hoje a refletir sobre o que Deus tem falado ao seu coração. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, talvez o futuro seja incerto, mas lembre-se de que Deus é aquele que vai à frente, abrindo caminhos, quebrando barreiras e tornando possível o impossível. A confiança de Abraão é a mesma confiança que Deus quer que tenhamos em nossa jornada. Se Ele te chamou, não tenha medo. Ele vai te conduzir, assim como fez com Abraão. O primeiro passo pode ser o mais difícil, mas, como vemos na história de Abraão, é o que nos leva à grandeza de Deus. Está pronto para confiar no chamado divino em sua vida?